No vídeo de hoje, vamos falar sobre Joseph Roy Metheny, que foi um assassino em série norte-americano na área de Baltimore, Maryland. O mesmo confessou ter cometido 13 assassinatos, mas haveram apenas evidências para ele ser culpado por 2 assassinatos. Suas vítimas eram viciadas em álcool e drogas pesadas, assim como Joe. E além da morte, suas vítimas também sofreram agressões sexuais brutais. A infância de Joe foi difícil, pois foi negligenciada por seus pais. Seu pai era um alcoólatra e morreu quando o pequeno Joe tinha apenas 6 anos de idade. E sua mãe trabalhava muito em 2 empregos, como garçonete e como caminhoneira de alimentos, e deixou Joe várias vezes em lares adotivos. Segundo sua mãe, Joe era um garoto educado e bom, e tinha notas boas na escola e também era bastante inteligente. Também disse que o ambiente onde as crianças viviam era bom e que se Joe foi negligenciado foi por culpa dele. Ao completar 18 anos de idade, Joe foi servir o exército, mas agora não se sabe ao certo onde ele foi servir. Se foi no Vietnã, como ele diz, ou se foi na Alemanha, como a mãe dele diz. Joe, como eu já havia dito, diz ter servido no Vietnã e foi exclusivamente lá onde ele começou a ser viciado em heroína. Joe era conhecido como Teeny, apesar de ser muito grande e ter um excesso de peso enorme. Ele passava algum tempo em bares, morando com um bando de homens sem tetos, em campos improvisados no sul de Baltimore, e gastando quase todo o seu dinheiro em crack, heroína e bebidas alcoólicas. Mas apesar desse seu lado estranho, ele manteve um emprego estável como motorista de empilhadeira e foi conhecido como inteligente, bom de papo e bem educado. Joe também foi casado e tinha um filho de 6 anos. Mas infelizmente sua esposa era uma viciada em drogas e em um certo dia resolveu ir embora com a criança. Como Joe era caminhoneiro, ele se atrasou um certo dia e quando chegou em casa percebeu que sua esposa havia sumido com seu filho, o que o deixou extremamente furioso, pois segundo ele a mulher não estava apta para cuidar da criança devido ao seu vício em drogas, especialmente no crack. A esposa de Joe sumiu e se juntou com um outro viciado em drogas e os dois começaram a trabalhar para um traficante. Eles entregavam drogas para as pessoas em troca de mais drogas. E um pouco depois, Joe descobriu que o seu filho havia sido pego pelo serviço social e que ele não poderia pegá-lo, pois ele não estava limpo. E dessa forma, o Joe ficou ainda mais furioso, o que o fez sair numa busca furiosa por sua ex-esposa. Suas buscas eram em casas abandonadas e em locais onde a sua ex-esposa costumava se drogar, como embaixo de ponte. E foi embaixo de uma dessas pontes onde ele encontrou 2 moradores de rua que Joe acreditava se drogarem junto de sua ex-esposa. Então Joe matou ambos, pois acreditou que eles estavam mentindo sobre não saberem o paradeiro da mulher. Matou também um pescador que estava aos arredores, pois acreditou que ele poderia ter presenciado alguma coisa e que iria denunciá-lo. Joe pegou os corpos e jogou no fundo do rio. Na mesma noite, Joe matou e estuprou 2 garotas de programa. E tudo isso aconteceu em apenas 7 horas. Joe foi preso apenas pela morte de 2 moradores de rua, mas por falta de provas passou apenas 18 meses preso, já que ninguém conseguiu encontrar os corpos, já que eles estavam no fundo do rio. Após ser solto, Joe pediu para voltar ao seu emprego antigo de caminhoneiro e começou a morar em trailer, na região onde trabalhava. Foi lá onde atraiu 2 prostitutas e as matou, cortando-as em pedaços e guardando as partes gordas em seu freezer, apenas descartando os restos mortais. 2 semanas após esse acontecimento, Joe abriu uma barraca de hambúrgueres. E sim, ele vendia a carne do corpo daquelas prostitutas misturada com carne de porco. E segundo ele, se ambas as carnes forem misturadas bem, ninguém irá notar a diferença. Como o local onde vendia seu hambúrguer era repleto de caminhoneiros, logo o seu estoque de carne acabou.
Então ele atraiu outra prostituta para seu trailer, onde tentou estuprá-la e matá-la. Por sorte, a mulher conseguiu fugir quando Joe se distraiu e contatou a polícia. Joe nem tentou fugir, apenas esperou a chegada das autoridades. Quando Joe foi preso, a polícia esperou que ele fosse lutar, mas em vez disso, ele veio com uma confissão detalhada e direta, cuja brutalidade foi precedida por seu próprio aviso: "Sou uma pessoa muito doente." Em sua confissão, Metheny descreveu que ele era impulsionado por uma necessidade insaciável de vingança. Em sua confissão, Metheny descreveu que ele era impulsionado por uma necessidade insaciável de vingança. Estuprou, assassinou e desmembrou prostitutas viciadas em drogas e pessoas sem teto enquanto tentava encontrar sua esposa fugitiva. Creio que seja também importante falar que o Joe matou Kathleen Ann Magaziner em 1994, uma mulher de 39 anos de idade condenada por prostituição, e enterrou seu corpo em uma cova rasa no local onde ele trabalhava. O corpo permaneceu lá por 2 anos. E mais tarde ele disse que matou ela por estrangulamento e desenterrou seu esqueleto 6 meses depois, colocando a cabeça em uma caixa e jogando-a no lixo. Joe disse que seu único arrependimento foi não ter matado a sua ex-esposa e que seu único arrependimento foi não ter matado... Joe disse que seu único arrependimento foi não ter matado a sua ex-esposa e a pessoa com quem ela fugiu junto de seu filho. E durante o seu interrogatório, ele voluntariamente ofereceu uma confissão e detalhes sobre cada um de seus assassinatos, inclusive mencionando o assassinato do pescador, que ele nem era suspeito. E ele também não apresentava nenhum tipo de remorso pelo que havia feito. Joe morreu em 2017, com 62 anos de idade. Eu não consegui achar do que ele morreu, provavelmente outra pessoa deve ter conseguido achar, né? Mas eu não achei. E ele morreu com 60... Não, eu já falei que foi 62 anos de idade, ele foi encontrado só morto na cela. É basicamente isso. E bom pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Era basicamente isso que eu tinha a falar sobre o caso. Eu tô percebendo que os meus roteiros estão ficando um pouco curtos. Eu tenho que aumentar um pouco mais isso, tenho que encher mais linguiça. Mas é isso aí, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Conto com o gostei de vocês, né? Porque ajuda muito com a inscrição caso você seja novo por aqui. Os comentários sempre estão abertos para sugestões de vídeo. E tchau, tchau. Eu até poderia falar que a infância dele teve algum tipo de impacto, mas às vezes não, né? Às vezes não, né? Se não me engano, tem um caso sobre alguém que teve uma infância normal e mesmo assim era meio doidinho da cabeça. Eu vou procurar para depois a gente fazer um vídeo sobre isso.